Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo. Hoje nós estamos começando uma série nova de estudos. Qual vai ser o nome? Que se chama Restauração. Nós vamos olhar um pouco para alguns personagens bíblicos que passaram por momentos difíceis na vida deles e vamos contar um pouco desse tempo de dificuldade deles e como foi que eles se encontraram com Deus e o que aconteceu na vida deles a partir desse encontro com Deus, a partir desse encontro com Jesus Cristo, tá bom? Uma série bem legal, vai edificar muito a sua vida e a vida das pessoas com quem você vai compartilhar esse vídeo também, tá bom? Comigo aqui, Samuel. Surpresa! Não tem muita novidade, é nós dois, né? Nova série, você tem novos apresentadores? Não, somos nós, mais felizes por poder gravar mais esse conteúdo, poder compartilhar da Palavra de Deus nesse sentido, né? Algo que nossa, a gente está precisando demais, né? Nós e muitas pessoas estamos precisando de restauração em vários sentidos, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, se você quer abençoar tantas e tantas pessoas que precisam de restauração, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, curte aí o nosso canal, espalha esse conteúdo nas redes sociais, porque as redes sociais oferecem tanta coisa e tanta coisa ruim, né? Quando a gente pode oferecer algo de bom para as pessoas, que nós sejamos esse meio de bênção, né? Então, esteja com a gente nos próximos vídeos, nos próximos vídeos, tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, eu vou orar, depois você lê o texto, tá bom, Sam? Ótimo. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esse tempo, por esse privilégio, ó Pai. Abençoa-nos mais uma vez nessa nova série de estudos, ilumina a nossa meditação, quebranta os nossos corações, ó Deus, para sermos edificados na Tua Palavra e que ela, sendo rica, poderosa e eficaz, surta de fato, é Deus, efeito de restauração nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, como o pastor falou, né? Nessa série a gente vai conhecer e relembrar algumas histórias, alguns personagens que estavam vivendo momentos de vida que precisavam de restauração e que no encontro com Deus tiveram suas vidas restauradas. E a primeira história que a gente vai estudar, né, esse primeiro personagem, é Bartimeu. Então a história deles encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós leremos a partir do versículo 46. Então acompanhe a leitura aí, para a gente poder conversar. Marcos, Mateus e Lucas falam sobre essa história, né? Mas o texto de Marcos ele é exatamente, mais ilustrativo. Essa é uma história que os irmãos podem também depois ler lá no Evangelho de Mateus, ler lá no Evangelho de Lucas e entender os vários aspectos, né, que esses autores colocam da mesma história. E a gente escolheu trabalhar aqui no texto de Lucas, né? Tem algumas características interessantes para a gente observar. Então, de Marcos. Marcos capítulo 10, a partir do 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão
e seguia a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Que história maravilhosa. Eu, comentando com o pastor, né, antes da gente começar as gravações, é uma das histórias mais espetaculares para mim, pensando nesse aspecto, né, de restauração. Porque a situação de Bartimeu, né, a gente olha aqui e ele é um cara cego e de repente ele foi curado. Mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe que a restauração dele não é só uma restauração física, né? Há tanta coisa acontecendo na vida desse personagem e um encontro com Jesus promove uma restauração em tantos e tantos aspectos. O Bartimeu é um personagem muito interessante porque existiam muitas pessoas com deficiência visual. A gente vê a Bíblia falando sobre cura de cegos, né? Mas nem todos os cegos eram mendigos, né? Bartimeu, a gente não tem mais informação sobre a vida dele do que as informações que a gente encontra no Evangelho. As outras informações, elas são histórias, né? Conjecturas. Na minha versão aqui, tornar a ver, né? Pode ser que ele enxergava, ficou cego, né? Mas não temos maiores detalhes. O que sabemos é que ele era cego e, além de cego, ele era mendigo. E no Império Romano havia uma divisão por causa da cobrança de impostos, essas coisas, né? Como hoje algumas culturas ainda se dividem em castas. E a casta do Bartimeu era a mais baixa possível. O texto fala sobre ele jogar uma capa fora. Que capa é essa? Os mendigos, os que pediam esmola, para poder fazer isso, recebiam do Estado uma capa, né, que servia como capa, como cobertor, como colchão, mas era muito diferente da capa daqueles que tinham mais condições. Era uma capa da pobreza, era uma capa da mendigagem, que eles poderiam identificar essas pessoas, né? Então, o Bartimeu estava numa situação deplorável, fisicamente, emocionalmente, né? Parece que espiritualmente não, porque ele crê firmemente em Jesus. Sim. Bartimeu tinha fé, socialmente, né? Eu trabalhei num projeto aqui em Sorocaba que atendeu vários bairros carentes de Sorocaba, e era interessante, pelo menos no bairro que eu atendi, com a equipe que eu trabalhava, é um bairro pobre. O bairro todo é pobre, não tem divisão, o bairro todo é de gente pobre, né? Quem é menos pobre tem um carrinho, mas... E quem que a gente atendia nesse bairro? Dentro desse bairro pobre, a gente atendia os pobres do bairro. Nossa. Então, quem era mais pobre mais ainda. Pobre ainda. Que para quem está de fora, você já não chama mais de pobreza, você vai chamar de miserabilidade. A condição em que as pessoas viviam é de miserabilidade. A gente ia em algumas dessas casas assim e é uma cena, meu Deus do céu, dolorida. A carência de tudo, a ausência de tudo, inclusive de uma porta para fechar a casa. Sabe? Não tem comida que você possa, assim, você não tem uma quantidade de comida que você possa dizer que dá para uma semana, né? Falta tudo, falta saneamento básico, falta energia, falta alimentação, falta saúde, assim, é uma situação estarrecedora. E assim era a situação do Bartimeu. Não tinha mais o que piorar para Bartimeu. Ele não tinha
em termos de posses, ele não tinha nada, Samuel. Tinha uma casa, família, você está mendigando é porque a família não acolheu. Ele estava ali, ó. Ele era um morador de rua, abandonado pelo sistema. O que o sistema fez por ele foi dar uma capa da mendigância para ele. Ó, você está autorizado a ser mendigo. Você vai viver de esmolas. Vai viver de esmolas, né? Então, socialmente era uma situação terrível a de Bartimeu. Bartimeu não tinha mais para onde descer. Já tinha chegado no fundo do poço. Fundo do poço. Quando a gente pensa em todos esses aspectos que você foi mencionando, né? É inevitável a gente fazer essa comparação que você mesmo trouxe, né? Da condição que a gente vê hoje. Porque quando a gente se depara com essas pessoas no nosso tempo, as pessoas que estão no nosso cotidiano, em situações similares, a gente começa a ter uma noção maior de qual é a amplitude da restauração que essas pessoas precisam. Porque é claro, cara, as pessoas têm fome, as pessoas precisam comer, precisam de um alimento, precisam sobreviver àquele dia. E é muito bom quando alguém pode oferecer isso, mas não chega nem perto de ser o suficiente para transformar aquela realidade, para mudar aquela realidade. A gente já participou de projetos de ação social que assistentes sociais, autoridades militares, polícia militar e tal, guarda municipal, nos orientaram que o que aquelas pessoas precisavam, o que a gente estava oferecendo, seria o suficiente para poucas horas. E a gente achava que estava fazendo um absurdo, muita coisa. E eles falaram, não, isso aqui é suficiente para pouquíssimo tempo. Vocês querem se envolver para transformar a vida das pessoas, precisa se envolver, precisa ter algo mais, precisa estar no dia a dia, precisa oferecer muito mais do que aquilo que a gente vê. Atender o momento é importante. Sim. Claro, né? O que vocês estavam fazendo não era sem importância. Atender o momento é importante, mas a verdadeira batalha, a verdadeira luta, o verdadeiro empenho é pela transformação da realidade, né? Sim. Atender o momento, dar um prato de comida, levar um posto para fazer um curativo, é super importante, mas depois retorna para onde está. Então você leva para o projeto, tem lanche, suco, tal. Talvez ali é a melhor refeição que vão fazer da semana. É importantíssimo contar que tem alguém olhando. Mas depois eles voltam lá para o local onde eles habitam. Para uma realidade. E aí tem toda uma vida lá, né? Então, é impressionante como Jesus, ele não tem o foco apenas no nosso momento. Às vezes nós focamos muito no momento. Nós focamos muito no que está acontecendo agora e às vezes resumimos a nossa vida ao momento, ao sofrimento, à luta do momento. Mas Jesus, e buscamos Jesus para o momento. Né? Há um texto que fala sobre 10 leprosos que vieram até Jesus. Jesus curou os 10. Eles foram embora e só um voltou para agradecer. Eu acho que isso ilustra bem a questão do momento. Eles foram lá, 9 foram pelo momento, foram até Jesus pelo momento. Queriam ser curados ali, era só a lepra. Só a cura da lepra que eles queriam de Jesus. Quando Jesus curou da lepra, eles foram embora, eles não precisavam mais de Jesus. Um voltou porque precisava mais, né? Então, o olhar de Jesus não é apenas para o momento, o olhar de Jesus é para a realidade, para a nossa realidade, para nós como um todo, né? Por isso, Jesus não deu uma esmola para Bartimeu.
Quem dava esmola para Bartimeu estava ajudando. Ele vivia de esmolas, mas a esmola é para o momento. Mas Jesus, ele veio para uma transformação da realidade, uma transformação do todo. Por isso Jesus não deu esmola para ele, porque Jesus foi além do momento. Jesus transformou a história da vida, transformou a realidade daquela pessoa. Então daí a gente já tem um grande aprendizado. E Bartimeu, é interessante que mesmo estando Samuel no fundo do poço, ele soube diferenciar entre quem poderia fazer para ele para o momento e quem poderia transformar a realidade dele. Nem tampouco Bartimeu pede esmola para Jesus. Sim. Eu fico imaginando nessa situação o que se passa na cabeça das pessoas que estão em volta, né? Porque a gente lê o texto aqui e muitas Bíblias trazem pra gente aquele subtítulo, né? Aquelas marcações, divisões ali que já te dão uma forma de pensar pré-definida, né? A cura do cego, a cura de Bartimeu. Então você já vai ler aquele texto sabendo, poxa, ele vai ser curado. Mas se coloca no contexto daquela situação, você sabe que ele é um mendigo, você sabe que ele vive de esmolas, e de repente ele começa a gritar por alguém, chamar alguém, e Jesus pergunta para ele, né? E aí, o que você quer? O que você precisa? Eu fico imaginando que se eu estivesse lá, eu falasse, pô, Jesus, o cara quer dinheiro, né? O cara quer esmola, é o que ele precisa para sobreviver. Mas tanto Jesus sabia e Bartimeu tinha essa convicção, eu não preciso disso, isso não vai fazer diferença na minha vida. Isso não vai transformar, a esmola é o que todos podem me oferecer e o que eles podem me oferecer não é suficiente para transformar a minha vida. Mas está aqui um cara, é interessante que ele sabe com quem ele está falando, né? Jesus, filho de Davi. Ele sabe quem é, sabe o nome, porque provavelmente estava ouvindo de todo mundo, e ele sabe quem é, filho de Davi. Esse é o Messias, é o esperado. É o Jesus de Nazaré. Opa, chegou a minha vez. E é interessante, porque muitas vezes quando a gente lê um texto bíblico, a gente toma uma postura, assim, de se sentir mais elevado do que quem estava lá no contexto, né? Onde se viu, mandaram o homem calar a boca. Eles não sabiam que Jesus ia curar aquela vida. E os mendigos são um incômodo para a sociedade. A gente lê o texto e fala assim, eu não mandaria Bartimeu calar a boca. Venha Bartimeu, venha Bartimeu. Eu te levo até ele. Mas quando a gente chega no semáforo, a gente fecha o vidro do carro. Porque olha para o outro lado. Tá cheio de mendigo. Aumenta o som, né? Então, existe um tempo que separa, mas você vê que as coisas não mudam muito, né? Os excluídos, os que estão no fundo do poço, eles são considerados como um incômodo, né? E às vezes a pessoa até dá a esmola num sentido... Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, deixa ali moedinhas de 5, 10 centavos, tipo, para afastar. Olha, 5 centavos para afastar a pessoa, né? Então, ainda hoje essas pessoas estão sendo mandadas calar a boca, né? E é claro que existe toda uma dificuldade, é claro, existe o perigo, porque existe violência, uma série de coisas. Eu não estou dizendo que a gente deva se descuidar. A gente deve se cuidar. Mas eu digo da questão do lugar que essas pessoas ocupam na sociedade. Sim. Ocupam um lugar de marginalizados, né? Eles ficam à margem. Tem a pista pela qual a gente anda, essas pessoas ficam à margem, ou seja, elas não estão pelo mesmo caminho que nós estamos andando, elas estão paradas à margem do caminho que nós estamos andando, que era assim com Bartimeu também. As pessoas estavam passando e ele estava marginalizado, ele estava à margem daquilo tudo. E ele buscou ser incluído naquilo, né? Eu também quero estar próximo de Jesus Cristo. E é interessante você pensar nesse aspecto, né? O que
o que a situação está me contando, né? Porque pensar a partir da perspectiva de Bartimeu, né? O que a situação ali, e poxa, a gente pode fazer esse exercício extrapolando para a vida dele, a gente não sabe desde quando ele era cego, né? Você falou que tem versões que falam ele tornou a ver, dando a ideia de que ele já havia enxergado um dia, mas só aquele momento, o que aquele momento está contando para ele? Eu sou um excluído, não sou querido, não sou quisto aqui no meio dessas pessoas, eu sequer posso estar entre eles, eu estou afastado, à margem deles. A minha manifestação, a minha presença incomoda, porque aqui literalmente mandaram que ele se calasse, né? Mas no dia a dia a gente tem tantas outras formas de fazer isso com as pessoas, né? Mas acho que o exercício interessante para a gente fazer é quando nós estamos nesse lugar, né? Quando nós somos o Bartimeu da história. Porque a situação vai nos contando, as circunstâncias vão nos contando algumas coisas que é necessário a gente parar e pensar, opa, peraí, o que está acontecendo? Nesse caso, nessa situação, nesse momento, o que eu estou passando? O que essas pessoas que estão na minha volta podem me oferecer? E o que elas podem me oferecer é suficiente para que eu seja curado? A gente falou aqui de um cara, Bartimeu, que de fato a necessidade de restauração material, física dele é evidente. Mas esse cara não estava mais com a sua família. E ele tinha um pai, né? Era conhecido o pai dele. O pai dele, né? Era conhecido. Era o Bartimeu. Timeu. Significa Bar é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Poxa, e a história não conta, mas a gente não vê aqui que o pai, assim como outras histórias, né? O pai está lá para ajudar, para socorrer. Ele não tem amigos como a história daquele paralítico que é curado por Jesus, que os amigos levam ele até Jesus para que ele fosse transformado. Olha o tanto de restauração que essa pessoa precisa. Como está a nossa situação? Muitos de nós hoje estamos precisando da restauração da nossa saúde, restauração da nossa vida financeira, sim, mas restauração emocional, restauração dos nossos laços de amizade, dos nossos laços familiares. Muitos de nós estão até pior do que Bartimeu, porque Bartimeu tinha fé. Bartimeu ouviu falar de Jesus, acredito que ele linkou uma coisa para Jesus, esse nome aí está aparecendo, de Nazaré vem o filho de Davi, calma aí, estou entendendo o que está acontecendo. Poxa, é disso que eu preciso. Mas quantos de nós não estão numa situação talvez melhor financeiramente, socialmente que Bartimeu, mas emocionalmente e espiritualmente quebrados, arrasados, sem sequer tendo essa possibilidade de saber, meu Jesus pode me transformar, Jesus pode restaurar a minha vida, né? Restaurar a minha história. Você lembra quando a gente conversou sobre o tripé de uma vida espiritual? Eu não sei se num dos estudos nós falamos sobre isso, foi num sermão, tem no nosso canal. Tem uma série de pregações. Tem no nosso canal. Se você assistir todos os vídeos, você vai encontrar. Com certeza. E dá para, no YouTube, dá para pesquisar por palavra-chave. Dá para pesquisar. Põe lá, Pilares da Vida Espiritual, vai encontrar. Um tripé da vida espiritual. A devoção pessoal, a devoção comunitária, né? A comunhão pessoal, a devoção comunitária, e a devoção em família e a devoção comunitária. E de que nós falamos, então, é o seu culto particular, seu culto familiar, seu culto com o seu povo. Então nós falamos que o culto familiar, no nosso contexto, não tem espaço, o individual, a gente não tem tempo, tinha sobrado apenas o comunitário, que a pandemia esfacelou. Ou seja, muitas pessoas estão de fato dessa maneira como você falou, né? A fé esmagada. Porque estavam amparadas apenas no culto comunitário. E o culto comunitário faltou. Já faltava o individual e o familiar. O culto comunitário faltou. E a fé da pessoa estava amparada nisso.
né? Então, muitas pessoas, de fato, levando em consideração isso, estão, de fato, muito pior que Bartimeu, mesmo não sendo cegas e mesmo não sendo mendigas. Né? A gente não está falando apenas de um mendigo, a gente sempre fala aqui, a gente tem que ampliar. Né? Se colocar no lugar, não sou cego, mendigo, mas quando que eu estou marginalizado, quando que eu marginalizo alguém, né? Então, Bartimeu, a devoção comunitária ele não tinha. Não lhe era permitido. Né? Ele é pedinte. A devoção familiar ele também não tinha, a família não estava lá com ele. Mas Bartimeu não perdeu a devoção individual. A fé dele em Deus não havia sido esmagada, mesmo ele estando na pior classe da sociedade, a fé dele não havia sido esmagada, né? Isso é inspirador, de nós não deixarmos a nossa fé individual, a nossa devoção individual com Deus ser esmagada, né? Porque a partir daí que vem a possibilidade. É a partir daí que vem o grito. Se a gente perde toda a devoção, a individual, familiar, a comunitária, e a nossa fé é esmagada, o grito fica abafado. Sim. Como Bartimeu a fé dele estava fervorosa, é daí que vem o grito por socorro, é daí que vem a insistência, é daí que vem a perseverança, é daí que vem a fé em Cristo, que mesmo alguém dizendo pare com isso, a pessoa não para. E faz a gente pensar, né, nisso, né? Para quem a gente está dando ouvidos, né? Se Bartimeu tivesse dado ouvido à multidão, e olha que ali ele estava cercado de pessoas que estavam seguindo Jesus, que tinham algum interesse por Jesus. E se ele tivesse dado ouvido a isso em detrimento, né? Ou seja, deixando de lado a fé, né? É verdade, poxa, quem sou eu para ter a atenção de Jesus? E ouvindo todo mundo que estava à volta dele, mandando ele se calar, afastando, ou simplesmente ignorando a existência dele. Se ele tivesse dado ouvidos a isso, a gente não estava gravando essa série hoje. A gente não estava gravando esse estudo hoje. Não seria um personagem bíblico. Não seria um personagem, o nome dele não estaria mencionado, né, nas escrituras. Então, eu penso que é um exercício que a gente tem que fazer, né? Hoje nós vivemos um tempo, nós já falamos no começo, todos nós, eu preciso, o pastor Marcelo precisa, o Brunão que está aqui atrás das câmeras precisa de restauração em muitas áreas da nossa vida, em alguma área da nossa vida precisamos. E tem aí, cara, muitas coisas sendo oferecidas, uma multidão de pessoas gritando um monte de coisas ao nosso redor. Tem muita gente dando esmola. Tem muita gente dando esmola, porque o que tem muita gente oferecendo é para o momento. Exato. Para o momento. E aí que eu volto naquela pergunta, né? Que a pergunta que Jesus fez, né? E é interessante que assim, esmola entre aspas, porque tem muita gente cobrando caro por essa esmola. Cobrando caro para dar esmola. Financeiramente tô falando, hein? Cobrando caro em cursos, palestras, cobrando caro pela esmola que dão. E aí eu fico pensando nessa pergunta que Jesus fez, né? O que você quer? Será que a gente sequer sabe o que nós queremos, né? Porque o que a gente tem que desejar não é nada menos do que o melhor de Deus. E o melhor de Deus não é um carro novo, não é isso. Cara, e você pode ter isso. Se você tem, seja feliz, amém, abençoe, que Deus abençoe sua vida. Mas eu vejo que tem muita gente pedindo para Jesus nesse momento que precisamos de restauração, pedindo esmola para Jesus. É como se Bartimeu, diante do Cristo, diante do Messias, diante do Deus encarnado, ele falasse assim: eu quero... Bartimeu, o que queres que eu te faça? Trazendo aí para a linguagem, né? Pô, eu queria umas moedas, porque eu tô com fome. Você tem a oportunidade de encontrar em Deus a restauração, a transformação da sua vida, abandonar uma vida de miséria em vários e vários sentidos, mas eu só quero uma esmolinha, só quero um entretenimento,
Eu só quero que você me diga algo que me faça me sentir melhor comigo mesmo. Nossa, como essa palavra está sendo usada. Eu quero me sentir melhor comigo mesmo. Eu quero solucionar um momento. Eu quero resolver o agora. Nesse momento eu estou com um incômodo. E eu quero que você tire esse incômodo. É pontual. É pontual. Tem uma coisa que a gente costuma falar o benefício da doença. O benefício da doença. Existem, de fato, pessoas que não querem deixar de pedir esmola. Porque, cara, por incrível que pareça, tem gente que arrecada um dinheiro interessante com isso, né? Porque as pessoas dão, né? Então tem pessoas que, cara, não, assim, pra mim tá bom demais aqui, né? Mas olha onde você tá bom. Não quer mudar, né? Não, pega uma grana boa. Então, existem os benefícios dessa precariedade, né? Então, assim, ele não trabalhava, ele não tinha que dar nenhuma satisfação para o governo, ele não era cobrado de nada, né? Então, só que quando vem uma transformação, bom, a partir do momento que ele volta a enxergar, ninguém vai dar mais esmola para ele. Vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que se sustentar, ter que encontrar um lugar para morar, quer dizer, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E quando você fala assim que tem muita gente pedindo esmola, eu fico imaginando isso, né? Que olhar para o momento é como se a gente quisesse que Jesus tirasse o incômodo do momento sem tirar o benefício que a situação traz. Então vamos supor alguém que está emocionalmente abalado, muitas vezes é visto como um coitado, uma coitada. E muitas vezes a pessoa se acostuma a esse lugar. Coitadinho, coitadinha, tem sempre um amparo, tem sempre um acolhimento. Tem sempre alguém dizendo que você é fraco, frágil. Isso é um benefício. Se eu fico fortalecido, as pessoas não vão vir me amparar tanto. Então, pedir para o momento é como se eu peço assim, tira o incômodo, eu quero ficar sem o incômodo, mas eu não quero sair do lugar, não quero perder esse benefício. Isso. Porque a transformação da realidade exige também a disposição para um novo viver, uma vida nova, né? Bartimeu tinha essa disposição quando ele levanta e já joga a capa fora. Antes de ser curado. Antes de ser curado. Jesus chamou, ele jogou a capa fora. Então ele já está dizendo assim, eu não quero isso, eu não volto mais para isso. A minha vida vai mudar completamente. A partir do momento que eu me encontrar com Jesus ali, eu não volto mais para a margem. Eu não vou mendigar mais. Porque também tinha mendigos que enxergavam. Sim, né? Exato. Os mendigos não eram todos cegos, nem todo cego era mendigo e nem todo mendigo era cego. Tinha os mendigos que enxergavam, né? Mas Bartimeu diz, não, eu quero a mudança da realidade completamente. Completamente. Ele joga a capa fora. Eu não preciso mais. A partir do meu encontro com Cristo, eu não preciso mais disso, eu não vou voltar para isso. Eu penso que o que acontece ali com ele é uma mudança de identidade, inclusive. Porque era assim que ele era visto. E nós temos as nossas formas de enxergar uns aos outros, e eu sei que eu sou visto por alguém como, o Samuel é assim, o Marcelo é assado, o Bartimeu é o mendigo. A identidade dele é essa. A identidade dele na sociedade, na família, ali era ser mendigo. Quando ele se encontra com Jesus, há uma mudança completa de identidade, mas às vezes a gente está muito apegado com a nossa identidade. Acho que tem a ver com aquilo que você estava falando, de não abrir mão dos benefícios da situação, né? Mas eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre salvação e traz a salvação explicando essa
a salvação para nós como o novo nascimento. Jesus fala disso. O novo nascimento tem tantas... É uma palavra, uma expressão tão forte, né? Que para mim traz isso, essa sensação de nova identidade. Não sou mais o que eu era. E é o que acontece com Bartimeu, e eu acredito que a restauração passa por isso, uma nova identidade. Ele sai de mendigo para ser discípulo de Jesus. Ele vai seguir, ele passa a ser um seguidor. Ele vai junto com o povo, ele passa a ser um seguidor de Jesus, ou seja, mudou literalmente a identidade social de Bartimeu. Agora ele não era mais o cego Bartimeu, agora ele era Bartimeu, discípulo de Jesus. Olha que transformação maravilhosa. E durante a nossa série a gente vai poder contar mais histórias de restauração e a gente vai ver, e já dando um spoiler, né, essa característica em comum com tantos outros, né, que abandonaram uma identidade para se tornar discípulos. Essa história de Bartimeu, para mim é sensacional imaginar que seja Bartimeu um cego de nascença, seja uma pessoa que ficou cego por um tempo da sua vida, imaginar que a primeira coisa que ele vê quando ele abre os olhos é Jesus. Para mim isso é espetacular demais. Ele já tinha, a gente comentou aqui, ele já tinha essa fé, ele já sabia quem era, ele já alimentava uma expectativa em Jesus, e de repente quando ele abre os olhos, a primeira imagem, né, fisicamente mesmo, né, e olha que bênção que ele teve, né, a primeira coisa que ele vê... Dá de cara com Jesus. E eu fico trazendo de novo para o tema da nossa série, né, restauração. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro fruto, primeira característica da nossa restauração, a gente tem que pensar como Bartimeu, que a gente tenha olhos para Cristo, que a gente possa enxergar Cristo de uma nova maneira. Porque Bartimeu conhecia, ou possivelmente já tinha tido algum contato, ouviu sobre Jesus, tinha sua fé de alguma forma. Mas a partir daquele momento, ele passou a ver Jesus de outro jeito. Bartimeu usa para Jesus uma expressão que era de quem tinha conhecimento religioso, filho de Davi. É todo mundo que usava essa expressão, não. Não é todo mundo que tinha sequer chegado a essa conclusão de que ele é o herdeiro do trono, o Messias de Deus. E a gente pensar nisso enquanto restauração, porque às vezes a gente fica pensando que restauração do meu problema, temos muitas pessoas, inclusive da família, da igreja, internados, e restauração para ele é sair do hospital. Amém, com certeza, e é por isso que nós estamos orando, estamos clamando a Deus. Mas a restauração definitiva é a partir disso, um novo olhar para Cristo, uma nova forma de conviver, de ter comunhão com Cristo, sair de dependente de algo para um discípulo de Cristo, alguém que está seguindo, olhando para Cristo e seguindo a Cristo. É uma lição que para mim, eu falei que eu gosto muito da história de Bartimeu, e cara, a gente vê uma restauração de vida ali completa, né? Social, física, possivelmente familiar. A gente não tem essa história, mas dá para a gente imaginar, fazer alguns exercícios. Uma restauração completa na vida dele, mas para mim a restauração mais importante é que a partir de agora ele pode ter um contato maior com aquele que é o objeto da sua fé, ter um contato com Cristo. E às vezes a gente, enquanto cidadãos, pessoas da sociedade moderna, pós-moderna, temos tantas e tantas capacidades, né, de enxergar. Se a gente não tem o sentido da visão, áudio, a gente pode escutar alguém falando, a gente pode sentir, a gente pode ler pelo braille. Eu estou falando aqui dos aspectos físicos, né? Mas às vezes a gente está tão cego para Cristo de outras formas, né? Às vezes nós estamos cegos para Cristo dentro da igreja. Nós estamos aqui vendo tantas outras coisas, mas não conseguimos ver a Cristo. E para mim a maior restauração que Bartimeu tem é essa: poder conhecer o seu Salvador, poder ali fisicamente, mas poder olhar para Cristo, poder conhecer Cristo.
E acho que esse é o maior desejo de restauração que eu posso ter para mim e para todos que estão acompanhando, que o nosso encontro com Cristo transforme nossa vida social, financeira, nossa saúde, mas que, acima de tudo, nos dê uma nova forma de olhar a Cristo. Glória a Deus. Terminamos por hoje? Sim. Com a história de Bartimeu? Dá para ficar dias. Quando a gente falou de começar essa série, né, e o pastor perguntou, por quem que você quer começar? Mano, Bartimeu. Bartimeu para mim é um cara, é uma história maravilhosa. Tem uma música de um autor que eu sempre menciono aqui, inclusive, que é o Stênio Márcios, um escritor, músico, poeta, que é O Velho e a Capa. Perdão, coloquei até a idade no Bartimeu, mas é O Homem e a Capa, né? E ele conta essa história falando dessa experiência de Bartimeu e o quanto isso transformou a vida dele e marcou a vida dele, né? E eu fico pensando as nossas histórias de um encontro com Deus, as nossas histórias de restauração quando nos encontramos com Cristo, que nós tenhamos muitas e muitas histórias e que de fato nossa vida seja constantemente restaurada por Cristo, né? Até o dia que finalmente a obra esteja completa. Amém. É isso aí, vamos concluir? Eu oro agora? Senhor. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado. Mais uma vez a gente pede que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que precisam de uma palavra, de um encontro com Cristo. E agora a gente vai orar, eu quero orar especialmente pela restauração da nossa vida. Então, traga à sua mente, traga ao seu pensamento agora aquilo que você precisa que seja restaurado, mas acima de tudo saiba que o que Deus quer restaurar em nós é restaurar essa comunhão. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Jesus esteve entre nós e consumou a obra da salvação, para que nós tivéssemos restauração da nossa vida com Ele. Então, acima de tudo, que você possa experimentar isso. Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, que nós pudemos ler a Tua Palavra, conversar sobre ela, conversar a respeito da Tua Palavra, eu quero clamar ao Senhor que o que a gente falou aqui, Deus, faça sentido na nossa vida, que a gente possa experimentar a restauração, Pai. E eu sei que nesse momento há pessoas clamando, Senhor, clamando pela restauração da sua saúde, clamando pela restauração do seu casamento, clamando pela restauração de relacionamentos, clamando pela sua restauração enquanto pessoa, que ela possa olhar para si e se ver de uma outra forma. E eu creio, Pai, que essa restauração só pode ser verdadeira, essa restauração só pode ser plena quando ela vem a partir de um encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. E é por isso que eu quero orar nesse momento, Pai, por todas as vidas, por mim, pelo pastor, pelo Bruno e tantas pessoas que vão receber esse conteúdo, Pai, para que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Pai, porque Ele é que pode oferecer a restauração completa das nossas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, todos aqui que estão nesse momento orando junto comigo possam receber o toque do Senhor, possam receber a presença do Espírito Santo trazendo uma nova vida, trazendo restauração, trazendo transformação, e que essa transformação em nós mude a identidade com a qual nós nos vemos hoje e nós possamos ser, assim como Bartimeu se tornou, discípulos de Jesus Cristo, verdadeiramente vendo o nosso Mestre, vendo o nosso Senhor de uma forma completamente diferente, de uma forma nova, de uma forma completa. Eu oro para isso, para que isso seja uma realidade na minha vida e na vida de todos os irmãos que estão conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pessoal, aguardamos você para o próximo vídeo e que você possa ser ricamente abençoado por essa mensagem em nome de Jesus. Queridos, até o próximo encontro. Deus nos abençoe.